apresento alguém que é extremamente valioso para o nosso comitê, tanto pela sua amizade quanto pelo seu conhecimento, e esse é Ron Duffield. Muitos de vocês conhecem seus vários livros, Retriever of the Latter Rain, e estamos realmente muito felizes que Ron ainda esteja conosco, nos aturando e trazendo tantas bênçãos para nós. Esta tarde ele vai falar sobre um tema muito interessante para o seminário. Nós só temos um seminário, então todo mundo pode estar aqui, e eu estou meio animado com isso porque é um tema importante: liberdade de consciência. E podemos ver que, sabe, nunca pensamos que estaríamos onde estamos hoje nesta sociedade. E se você acha que suas liberdades não foram severamente limitadas como cristão adventista do sétimo dia, você deve estar hibernando. E por isso o Ron vai falar sobre isso esta tarde. Não para nos assustar, mas para nos conscientizar, e não apenas para nos alegrarmos com a proximidade da segunda vinda, mas para sermos realmente sérios e vigilantes em compartilhar isso com os outros e levá-los a Jesus. Portanto, Ron, é um privilégio tê-lo aqui esta tarde para falar sobre liberdade de consciência. O título completo é O Retorno da Tirania, Liberdade de Consciência na Era Pós-Moderna. Ron, obrigado por vir. Obrigado. Tudo bem. Antes de tudo, quero agradecer ao pessoal do audiovisual. Sinceramente, se não fosse por alguém lá atrás controlando todas essas coisas, todos nós perderíamos muita coisa. Então, ao começar esta tarde, eu ia fazer algumas observações introdutórias e depois orar, mas acho que vou orar primeiro e depois faço as observações introdutórias. Então, inclinem suas cabeças comigo. Pai, nós simplesmente te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui. E, Senhor, provavelmente não sabemos os tempos em que vivemos completamente, mas sabemos que Tu sabes todas as coisas. E, Senhor, eu oro hoje para que me dês clareza ao falar e traga os pensamentos corretos à minha mente, Senhor, para nos impressionar sobre a Tua breve vinda. E, Senhor, queremos estar prontos. Queremos aceitar a mensagem que tens para nós, mas também queremos fazer parte daquele alto clamor do movimento de Apocalipse 18 que adverte o mundo e ilumina a terra com a tua glória ao brilhar através de nós. E te agradecemos, Senhor, por responderes e ouvires nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de tudo, além de agradecer ao pessoal do AB, quero agradecer pela apresentação. Obrigado por todo o trabalho que foi feito para organizar esta conferência e posso perceber que muito trabalho foi dedicado a isso. E fico feliz que todos vocês vieram para fazer parte deste final de semana. De estudar o nosso passado adventista e a mensagem que Deus nos enviou. Agora você pode perguntar, o que a liberdade de consciência tem a ver com a mensagem mais preciosa? E especialmente o que o retorno da tirania tem a ver com essa mensagem mais preciosa. Então, deixe-me explicar um pouco porque estou apresentando o que estou hoje. E um pouco sobre a sequência de eventos para os próximos dias. Rick e eu estaremos apresentando no workshop. Eu apresentarei hoje. Rick precisou buscar a esposa dele, então ele apresentará amanhã. Então terei outras 2 palestras que são semelhantes, ou que estarão mais ou menos na mesma sequência de eventos sobre o tema da liberdade de consciência em nossa história adventista. Eu escrevi um livro chamado O Retorno da Chuva Serôdia. E o resumo, ou a ideia básica do livro, é que Deus enviou uma mensagem mais preciosa para nós como povo em 1888. E que essa mensagem foi, segundo Ellen White, o início do alto clamor do Apocalipse. 18, que só pode ser dado com o derramamento da chuva serôdia. E assim, eu já fiz várias apresentações sobre esse tema, onde outros pioneiros também a citam, além de afirmarem isso. A chuva serôdia começou em 1888, em Minneapolis, quando o Espírito Santo estava sendo derramado para capacitar o povo a ir ao mundo. Com esse chamado final, essa mensagem preciosíssima de exaltar o Salvador, que é o Salvador exaltado, o resumo. Definição do seminário deste fim de semana. Mas o que o retorno da tirania tem a ver com isso? Bem, essa mensagem preciosíssima veio em 1888, no contexto de eventos que estavam acontecendo nos Estados Unidos e ao redor do mundo.
onde aquela culminação final dos eventos mencionados no Apocalipse estava realmente acontecendo, incluindo a legislação nacional da lei dominical perante o Congresso dos Estados Unidos. Mas por que ainda estamos aqui, mais de 100 anos depois? Bem, no livro O Retorno da Chuva Serôdia, faço o meu melhor para descrever como houve um atraso, principalmente devido à resistência em crer nas boas novas da nossa parte. Mas acredito que Deus é misericordioso e que haverá um retorno da chuva serôdia. Mas esse retorno da chuva serôdia vai acontecer novamente no contexto de desafios à liberdade de consciência. Somos informados disso em Apocalipse 13. Haverá um confronto final. E essa mensagem final, juntamente com o derramamento da chuva seródia, é para nos preparar para passar por esses eventos. Por isso estou falando sobre esse tema do retorno da tirania. E é nesse contexto que queremos analisar a liberdade de consciência. Agora, parte da mensagem que Jones e Wagner apresentaram foi sobre liberdade religiosa. E eles realmente falaram muito sobre isso. Eu mesmo sempre apresentei principalmente sobre justiça pela fé, história da chuva serôdia e assim por diante, e nunca realmente abordei essa questão da liberdade de consciência até alguns anos atrás. Eventos no mundo, eventos em nosso país, eventos em nossa igreja, eventos no meu local de trabalho. Isso me levou a refletir sobre toda essa questão da liberdade de consciência. E mesmo sendo um adventista do 7º dia de 5ª geração, e sempre, você sabe, acreditei que um dia haveria uma lei dominical, e assim por diante, estudei um pouco sobre a história disso. Sempre foi algo meio distante, reservado apenas para leis dominicais, e é disso que se trata a liberdade religiosa. E ao começar a estudar a nossa própria história adventista, até mesmo dos pioneiros, percebi que eles tinham uma definição de liberdade de consciência muito mais ampla do que a minha. E que eles viam a liberdade de consciência realmente na amplitude sobre a qual este país foi fundado. Que é tanto a liberdade civil quanto a religiosa, e isso abrange muito mais do que apenas a legislação dominical. Agora, esse é o ápice do desafio à liberdade de consciência, mas realmente abrange muito mais do que isso. E assim, quanto mais eu estudei, mais percebi o quanto não sei. Portanto, este é um território novo para mim. Então, se eu me atrapalhar hoje e amanhã, vocês vão entender o motivo. Mas hoje quero passar por alguns princípios sobre liberdade de consciência. Apenas 7 princípios, se tivermos tempo para abordá-los. Princípios, apenas princípios gerais, e então trazer um pouco dos eventos da nossa história adventista, primitiva, coisas que estavam acontecendo neste país, com a ideia de que não se trata apenas de contar o que aconteceu no passado como uma lição de história entediante, mas de pensar, existem paralelos com o que está acontecendo hoje? Existem paralelos? Há coisas que podemos aprender, não apenas na nossa história adventista, sobre a mensagem mais preciosa, mas existem paralelos envolvendo a tirania que estava acontecendo, que, se entendermos o que aconteceu no passado, estaremos mais aptos a enxergar o que está acontecendo hoje neste país? E minha preocupação comigo mesmo era que eu meio que olhava as coisas apenas por um lado, sabe? Esquerda ou direita, em vez de forma ampla, olhando para todos os eventos e dizendo, isso abrange muito mais. Agora, como você bem sabe, existe um amplo espectro, com o trocadilho intencional, de opiniões dentro da nossa igreja. Alguns estão descartando completamente toda a ideia do grande conflito, dos eventos finais e assim por diante. Outros, você sabe, vão para o extremo oposto e queremos evitar todos esses extremos. Então, hoje vou falar sobre princípios. Amanhã, Rick vai falar sobre a fundação dos Estados Unidos, por isso que eu coloquei oficina parte 2. Isto era para ser a parte 2, mas ele precisou ir buscar a esposa, então ele vai apresentar a parte 1 amanhã sobre a fundação dos Estados Unidos e alguns dos princípios envolvidos. Então, hoje vou falar sobre alguns princípios gerais, algumas questões da história inicial do Adventismo. Amanhã vou falar mais sobre o que levou até 1888 eventos na nossa própria igreja e no país que culminaram em 1888, tornando Minneapolis tão importante.
E então, no sábado à tarde, vou falar sobre como a liberdade de consciência foi, de fato, parte daquela mensagem de 1888 levada a Minneapolis. E a resposta que se seguiu, que incluiu, assim como a mensagem mais preciosa, tanto regozijo quanto oposição ao mesmo tempo. Então é mais ou menos para onde estamos caminhando nos próximos dias. E acho que terei que fazer isso manualmente. Certo, aqui está. Assim, liberdade de consciência é um estudo que abrange muito mais do que isso. Primeiro princípio, quero começar hoje. Este é apenas um princípio geral, e sei que estou falando para convertidos. Liberdade de consciência é a base da grande controvérsia. É mesmo. O ataque persistente de Satanás contra Deus, na verdade, se você for resumir tudo, é a tentativa desesperada dele de forçar a consciência humana, de compelir e perseguir cruelmente. Enquanto isso, o reino eterno de Deus se baseia inteiramente na liberdade plena, no livre-arbítrio individual e no mais puro amor ágape. Aqui está uma citação de O Grande Conflito. Deus nunca força a vontade ou a consciência, mas o recurso constante de Satanás para controlar aqueles que ele não consegue seduzir de outra forma é a coerção pela crueldade, por meio do medo ou da força. Você vê isso acontecendo alguma vez na sua vida ou no mundo? Ele se esforça para dominar a consciência e garantir homenagem a si mesmo. Para conseguir isso, ele atua por meio de ambos. Perceba isso. Autoridades religiosas e seculares, levando-as a impor leis humanas em desafio à lei de Deus. Então, Satanás atua tanto por meio das autoridades civis quanto das religiosas. E nós vamos ver isso em um dos próximos princípios. Então, novamente, se você está procurando por declarações na Bíblia que falem sobre liberdade de consciência ou liberdade religiosa, você não vai encontrar essa declaração na Bíblia, mas a Bíblia está cheia desses princípios dos quais você pode extrair mais histórias. E, na verdade, enquanto tenho estudado sobre liberdade religiosa, vejo isso surgindo em lugares que eu nunca imaginei, na Bíblia e nos escritos de Ellen White. E nós não temos tempo para entrar nisso agora. Agora, há outro aspecto da liberdade de consciência que está ligado a isso. No livro de Deuteronômio, esse é um bom livro para se olhar quando se trata de Deus dando às pessoas uma escolha. Ele dá uma escolha, mas essas escolhas não estão livres de consequências. Em outras palavras, Deus diz: escolha hoje, escolha a mim e você terá vida. Escolha Satanás. E há consequências que vêm com isso. Então há liberdade para escolher, mas isso não nos livra das consequências que estão ligadas a essas escolhas. Assim, Satanás procura pisotear a lei de Deus. Ele procura nos conduzir ao pecado para que ele possa nos controlar através da escravidão. Deus, por outro lado, procura escrever sua lei em nossos corações para que ele possa nos libertar do pecado. E foi assim que alguém resumiu essa ideia de liberdade de consciência ao dizer: liberdade é o direito de escolher. Liberdade é o resultado da escolha certa. E é isso que Deus nos oferece como escolha em toda a Escritura. Ele está nos dizendo: escolha hoje. Satanás, por outro lado, esse é o seu modus operandi. A censura é a ferramenta usada quando a mentira perde seu poder. Ele procura nos conduzir ao pecado. Se não aceitarmos isso, então ele nos censura. Ele procura nos controlar, nos forçar, nos manipular através do medo ou da força para seguirmos o seu caminho. Bem, o princípio número 2, ao olharmos para esse tema da liberdade de consciência, é que Satanás sempre usou um ataque multifocal. E o que quero dizer com isso, e vamos seguir essa linha de pensamento ao longo da apresentação de hoje, é que Satanás não ataca apenas de uma forma. Ele não vem apenas e trazendo para os dias atuais, através da direita religiosa, por assim dizer. Ele procura minar a liberdade de consciência por vários ângulos diferentes. Secular, religioso, conservador, liberal, esquerda, direita, da forma que você quiser aplicar. E a maneira como comecei a enxergar isso é até mesmo voltando à história de Jesus.
Aqui está uma imagem de Jesus diante do tribunal de Pilatos. Há saduceus e fariseus ali, e eles estão se unindo ao governo. Agora, o que é interessante, Mateus? 16. Jesus adverte seus discípulos contra o fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora, acho interessante que quando Jesus conversava com os saduceus, ele abordava as questões específicas que envolviam a ideologia deles. Quando ele conversava com os fariseus, às vezes ele abordava especificamente, onde eles estavam errando em sua filosofia e ideias. Mas quando ele alertou os discípulos sobre o fermento, ele não diferenciou entre saduceu ou fariseu. Ele simplesmente colocou tudo no mesmo saco e disse: evitem o fermento dos fariseus e dos saduceus. Claro, os discípulos acharam que ele estava falando de pão. E então, quando Jesus finalmente explicou um pouco mais, eles finalmente entenderam. E eles disseram que Jesus estava, na verdade, falando sobre a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Isso está em Mateus 16:12. Então, como é que, se você resumir a doutrina dos saduceus e dos fariseus, mesmo sendo eles tão diametralmente opostos em algum lugar, na base de suas crenças, eles eram muito parecidos. E isso os levou, mesmo que tenham parado de brigar por tempo suficiente, a se unirem em unidade para crucificar o Filho de Deus. E eles estavam dispostos a se unir ao governo romano. E o que é realmente muito interessante notar é que no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 15, o texto registra isso da seguinte forma: fiquem atentos e evitem com cuidado o fermento dos fariseus e também o fermento de Herodes. Portanto, havia algo em comum nesses três grupos: o governo da época, os saduceus e os fariseus, que incluía o mesmo problema do fermento sobre o qual Jesus falava. Os fariseus geralmente odiavam o governo mínimo, conservador, legalista. Os saduceus geralmente eram a favor de um governo grande, eles realmente trabalhavam com eles o tempo todo. E isso naturalmente também gerou ódio entre os dois grupos. Mas curiosamente, em Marcos capítulo 318, quando Jesus curava alguém em pleno sábado, os fariseus, os que odiavam o governo, foram até os herodianos para ver como poderiam juntos destruir Jesus. É assim que Satanás age. Quanto mais eu observo esses temas, mais percebo isso. Este exato e mesmo método de atuação estratégica Satanás usou durante todo o curso da história da humanidade. E ele permanece utilizando-o de forma persistente nos tempos modernos de hoje. Existem tantas declarações, você pode pesquisar, no Desejado de Todas as Nações. E aqui está uma que resume bem isso. As duas seitas, fariseus e saduceus, estavam em amarga inimizade. Os saduceus buscavam o favor do poder dominante para manter sua própria posição e autoridade. Os fariseus, por outro lado, alimentavam um ódio popular contra os romanos, ansiando pelo momento em que poderiam se livrar do jugo do conquistador. Mas fariseus e saduceus agora se uniram contra Cristo. E, novamente, o motivo pelo qual estou falando sobre isso é que acredito que, ao olharmos para a história adventista, veremos os mesmos princípios. Grupos que você jamais pensaria que poderiam se unir, vão se unir e chegar a um acordo em um momento final. Bem, o que aconteceu? Os judeus, você sabe, depois da crucificação, saduceus e fariseus continuaram a perseguir os cristãos. E então, Roma destruiu Jerusalém. E isso não parou a perseguição. Ela apenas continuou. Observe o que diz o grande conflito. O principal agente de Satanás em fazer guerra contra Cristo e seu povo durante os primeiros séculos da era cristã foi o Império Romano, no qual o paganismo era a religião predominante. Você já pensou sobre isso? Que o paganismo ou o ateísmo é uma religião. Realmente é. E pode perseguir. E pode restringir a liberdade de consciência. E claro, você pode ver isso na história dos últimos 100 anos em todo o mundo. Até hoje, em certos países, sob certas religiões.
Bem, Roma papal assumiu o lugar da Roma pagã. E a perseguição parou? Ela apenas continuou. Na verdade, piorou. Observe esta declaração do Signs of the Times, de 1º de novembro. LMI diz: "E então, através do papado, Satanás exerceu seu poder por muitos séculos em um esforço para eliminar da terra as testemunhas fiéis de Deus." Pagãos e papistas eram movidos, observe, pelo mesmo espírito do dragão. Eles diferiam apenas no fato de que o papado, fingindo servir a Deus, era o inimigo mais perigoso e cruel. Então, mais uma vez, Satanás usará qualquer poder, seja ele secular, governamental ou religioso. E a propósito, preciso mencionar, quando falamos sobre o papado, não estamos falando de indivíduos. Estamos falando de um sistema e de seu sistema de crenças, que, como você sabe, tem feito parte da história por mais de 1.400, 1.500 anos. Então, observe, grande conflito, outro trecho, página 568. Ellen White diz: há uma semelhança marcante entre a Igreja de Roma e a Igreja judaica na época da primeira vinda de Cristo. Bem, não quero tirar muitas conclusões precipitadas, mas pensem como era a Igreja judaica na época de Cristo. Não era um corpo unificado de crentes. Existiam facções diametralmente opostas e ainda assim elas se uniram na época de Cristo. Essa é uma das semelhanças com Roma. Bem, repare, no mesmo livro, algumas páginas depois, Ellen White, falando aos protestantes, diz que um estudo cuidadoso e orante da Bíblia mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e os levaria a abominá-lo e evitá-lo. E então ela fala sobre o conceito de ter uma forma de piedade, mas negar o poder dela. E então ela diz neste versículo que o papado está bem adaptado para atender às necessidades de todos esses. Está preparado para, repare, duas classes da humanidade, abrangendo quase todo o mundo. Aqueles que querem ser salvos por seus próprios méritos, esse é um extremo. E aqueles que querem ser salvos em seus pecados, aqui está o segredo do seu poder. Agora lembre-se dessa frase, porque vamos encontrá-la novamente. Então, novamente, não quero extrapolar algo que não está lá, mas se há uma semelhança entre a nação judaica e a maneira como Satanás usou facções ou grupos para conduzir o povo em geral por um determinado caminho, seria possível para ele fazer o mesmo em uma estrutura papal? Esses dois grupos que você pensaria serem opostos. E, aliás, poderíamos falar sobre isso. Quero dizer, realmente existem pontos de vista diferentes nisso. Nessa igreja enorme que abrange esses dois conceitos, duas classes de pessoas. E, aliás, esse mundo precisa ser iluminado com a glória de Deus, a verdade, que responde a ambos esses erros. Bem, vamos voltar a essa ideia do ataque multifocal de Satanás, mas quero passar para o princípio número 3, que eu já mencionei de certa forma. A liberdade civil e religiosa está sob o título de liberdade de consciência. Liberdade de consciência, a minha ideia antes era que liberdade de consciência se referia às leis dominicais e que isso estava em algum lugar no futuro. Mas a liberdade de consciência abrange tanto a liberdade civil quanto a religiosa. E mesmo dentro da liberdade religiosa, ela é muito mais ampla do que apenas questões relacionadas às leis dominicais. E o motivo pelo qual menciono isso é porque tenho uma preocupação, não só comigo mesmo, mas à medida que começo a ler mais amplamente, percebo que existe esse conceito meio que em nossa igreja, ou que entrou em nossa igreja, que é exatamente isso. Que liberdade religiosa não é algo com o qual precisamos nos preocupar agora. Vamos esperar até o futuro, quando as leis dominicais chegarem, aí sim será o momento, aí vamos nos manifestar sobre isso. E eu estou dizendo que talvez hoje, assim como os pioneiros, precisamos reconhecer onde a liberdade de consciência está sendo desafiada e estar dispostos a nos levantar e enfrentar isso. Agora, não estou falando sobre se motivar politicamente e se juntar a grupos políticos, sobre isso vamos falar um pouco mais adiante, mas estou falando sobre realmente estar disposto a se levantar e dizer, isso não está certo.
Isso está acontecendo, isso está tirando nossas liberdades garantidas pela Constituição sob a qual vivemos neste país. Bem, repare que Ellen White expressa muito bem essa ideia, a amplitude da liberdade de consciência. Falando sobre a América, sobre a qual o Rick vai falar mais adiante, aqueles que primeiro encontraram asilo nas costas da América se alegraram por terem chegado a um país livre das reivindicações arrogantes do papado e da tirania do governo monárquico. Ambos os aspectos, religioso e civil. Eles decidiram estabelecer um novo governo sobre a ampla base da liberdade civil e religiosa. E eu vou te dizer, quanto mais eu leio sobre a Constituição e sua amplitude, só posso dizer que apenas Deus poderia ter orquestrado algo assim em um mundo pecaminoso. E eu acredito que ele fez isso porque sabia que tinha uma mensagem que precisava ser levada no contexto da liberdade para todo o mundo. Então, os Estados Unidos realmente se formam um pouco antes daquele grande movimento adventista nas décadas de 1830 e 1840. Novamente, em O Grande Conflito, o republicanismo e o protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais e fundacionais da nação. Preciso deixar claro que, quando ela fala em republicanismo, não está se referindo ao partido político dos republicanos. Os republicanos nem sequer se tornaram um partido até a década de 1850. Ela está falando sobre o conceito de uma república, o princípio da nação. O mesmo acontece com o protestantismo. Ela não está se referindo especificamente à religião, mas aos princípios em que o protestantismo se baseava, sendo a liberdade de consciência um dos principais. Parte do protesto consistia em se afastar do controle da igreja em todas as áreas da vida e defender a liberdade de consciência. E isso aconteceu neste país, então. Notem que esses princípios são o segredo do seu poder e prosperidade. Então você se lembra qual era o segredo do poder do papado? 2 extremos. Você pode ser salvo em seus pecados ou pode ser salvo por seus próprios méritos. Esse é o segredo do seu poder. Enquanto a América foi fundada em outro princípio, o da liberdade de consciência, que é o segredo do seu poder deste país. Os oprimidos e marginalizados de toda a cristandade voltaram-se para esta terra com interesse, esperança e fé. Milhões buscaram suas costas e os Estados Unidos se elevaram a uma posição entre as nações mais poderosas da terra. Bem, outros pioneiros, como veremos agora, tinham esse mesmo conceito. E devo dizer que, à medida que li bastante mais sobre o trabalho de Uriah Smith, os primeiros artigos e alguns dos livros que ele escreveu, passei a ter uma nova apreciação pelo papel que ele desempenhou no adventismo. Mas também sinto uma nova tristeza ao mesmo tempo. Quando percebi que, durante a era de 1888, ele se levantou contra alguns dos próprios princípios sobre os quais havia escrito. E você sabe, isso é realmente um alerta para nós hoje. Mas, de qualquer forma, uma das declarações que ele fez em seu livro, Marvel of Nations, foi: um desses 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro pode, portanto, representar o grande princípio da liberdade civil neste governo. Ele está falando sobre aquela besta que tem chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas fala como um dragão. E o outro, o igualmente grande princípio da liberdade religiosa que os homens tanto prezam e têm buscado com tanto empenho. Loughborough, 1854, vejo isso no início do Advento. Escritos pioneiros dizem: onde se encontra um governo com aparência mais semelhante à de um cordeiro do que o nosso próprio país, com seus governantes republicanos e protestantes? E, novamente, esses termos não são usados no sentido político ou denominacional religioso. Eles são usados no sentido dos princípios que ali estão representados. Então, chamaremos os 2 chifres de protestante ou poder eclesiástico e republicano. Poder civil. E é por isso que esta nação foi fundada tanto na liberdade civil quanto na liberdade religiosa, para permitir um ambiente onde a mensagem dos 3 anjos pudesse ir ao mundo. Agora, para mostrar a amplitude da liberdade, que não se trata apenas do domingo, eu queria mostrar apenas algumas declarações aqui, não de George Washington, mas algumas declarações dos pioneiros.
em relação à liberdade de expressão. Eles até mesmo se manifestaram ou copiaram artigos de outros falando sobre a ideia de liberdade de expressão. Então, novamente, eles não abordaram apenas as leis dominicais em algum momento no futuro. Eles abordaram questões em sua época onde viam esse grande princípio constitucional sendo minado. George Washington disse: se a liberdade de expressão for tirada, então, mudos e silenciosos, podemos ser conduzidos como ovelhas ao matadouro. E é por isso que ela foi incorporada à Constituição. Aqui, em um artigo de 18, eu acredito que foi em 54, eles republicaram apenas uma pequena nota editorial de um jornal, o jornal The Buffalo, sobre um incidente em que a liberdade de expressão estava sendo minada nos Estados Unidos. Observe isto: liberdade de expressão. Na última quinta-feira, no condado de Prince William, Virgínia, não muito longe daqui, John Underwood foi considerado culpado, repare, de afirmar e sustentar que os proprietários não têm direito de propriedade sobre seus escravos. E por ter dito isso, ele foi multado em $312,50. Em 1857, você sabe, isso era muito dinheiro em 1857. Apenas por expressar o conceito de que aquilo não era sua propriedade. Aqui está John Loughborough, de 1857 também. Vemos que todas as outras nações aboliram a escravidão ou a declararam como pirataria, e o trânsito está diminuindo. Outros países estavam, de fato, abolindo a escravidão. Enquanto isso, neste país, os Estados Unidos, vemos esse número aumentar constantemente. Houve uma corrida insana dos defensores da escravidão, realizando eleições fraudulentas, escolhendo uma legislatura falsa que se autoproclamam uma constituição e declaram, e repare no que eles declaram, isso foi no Kansas: pena de morte para o homem que tirar um escravo deste território, 5 anos de prisão para o homem que der a um escravo informações que o levem a sair do Kansas. E observe quanto à liberdade de expressão: 2 anos de prisão para o homem que expressar sua opinião no Kansas de que é errado manter escravos. Então veja, aqui estão alguns exemplos. Aliás, isso é só a superfície, e isso realmente me impressionou. Os pioneiros estavam defendendo a liberdade de maneiras muito mais amplas do que apenas sobre a questão do domingo. Aqui está outro artigo. Isso foi em 1867 na Review. E, na verdade, é uma reimpressão da The Independent, outra revista. Então a Review está apenas republicando esse artigo. Falando de, e espero pronunciar corretamente o nome desse italiano, o general Giuseppe Garibaldi, ele foi um importante líder militar italiano que estava lutando arduamente para tentar trazer. O objetivo era alcançar a unificação nacional para a Itália e estabelecer um novo sistema de governo. Isso tornaria o país muito mais parecido com os Estados Unidos do que era, obviamente, durante o longo período de domínio dos Estados Pontifícios. E isso é o que The Independent escreveu e foi reimpresso na Review. Se Garibaldi tiver sucesso ou sofrer derrota, sua tentativa de libertar Roma e acrescentá-la ao reino da Itália dificilmente falhará em atrair a atenção da cristandade para a condição atual dos estados papais. Tanto a forma quanto o espírito do governo eram despóticos lá naquela época. Não havia nenhuma característica liberal. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa, escolas livres, púlpitos livres, liberdade de culto, liberdade de ação, liberdade de comércio, são totalmente desconhecidas nos domínios territoriais do Papa. Acho que esquecemos o quão abrangente era o controle durante aqueles 1260 anos. É muito mais do que apenas o domingo. E novamente, quando continuo repetindo a questão sobre o domingo, não estou negando que o domingo seja uma questão, mas é a ponta, ou a culminação, ou o ponto de virada, o confronto final entre Deus e Satanás. Mas há muito mais que leva a isso e que se enquadra na questão da liberdade de consciência.
Este artigo continua: o poder do sacerdócio é ilimitado. O povo não tem direitos que a igreja seja obrigada a respeitar. Eleições populares não foram introduzidas, nem qualquer uma das salvaguardas da liberdade pessoal. Leis são feitas e impostos são impostos sem o consentimento ou conselho do povo. Agora, isso não lhe soa um tanto familiar? Eu não sei. Fico me perguntando o quanto mudou nos Estados Unidos e a gente mal percebe. Bem, princípio número 4. Condições morais na América. Agora, este é outro aspecto interessante que estou estudando dentro de alguns desses princípios amplos sobre questões relacionadas à liberdade de consciência, e é essa ideia que Satanás usa um ataque multifocal. Não se trata apenas de pressionar os conservadores religiosos até certo ponto. Ele usa outros meios para chegar ao mesmo fim. Ao observar o que aconteceu nos Estados Unidos após o grande desapontamento em 1844, houve um declínio moral. E eu vi isso. Mais do que eu jamais imaginei, só de fazer uma pesquisa, na verdade, vou mencionar, há uma tese que alguém escreveu em um jornal na Califórnia sobre as condições na Califórnia. E trata-se especificamente das condições morais dos anos 1840 aos 1860, o declínio. O Adventismo começou a dar a mensagem do segundo anjo de que Babilônia havia caído em 1844. Eu acredito que foi isso e o declínio moral foi o resultado da rejeição do chamado do movimento milerita para um Salvador que viria em breve. E assim vejo que Satanás usa a um declínio moral que provoca uma resposta recíproca. E essa resposta recíproca gera uma contra-resposta. E vai e volta, e veremos isso. Algumas das declarações aqui. Aqui está o Uriah Smith, novamente em seu livro Marble of Nations. E ele meio que resumiu a condição moral nos Estados Unidos antes de... Ele escreveu isso pela primeira vez em 1876. Ele disse: o povo dos Estados Unidos não é todo santo. As massas, apesar de todo o nosso evangelho, toda a luz do evangelho e todos os nossos privilégios do evangelho, ainda estão em uma posição para que Satanás, de repente, inflame seus corações com os mais baixos impulsos. E ele não está falando apenas, você sabe, de cristãos e não cristãos. Ele está falando de modo geral. Esta nação, como vimos, existirá até a vinda de Cristo. E a Bíblia expõe de forma muito clara a condição moral do povo nos dias que imediatamente antecedem esse evento. E então ele lista todos esses textos bíblicos. E eu não sei, quero dizer, já li todos esses textos bíblicos antes, mas de alguma forma, quando os li todos conforme ele os apresenta, isso de repente me impactou, que talvez eu sempre tenha considerado que Satanás só vai agir através desse movimento religioso muito, você sabe, ele é simplesmente bastante conservador. E que, na verdade, é em meio ao declínio moral que Satanás vai agir através de partidos e grupos. Então, Uriah Smith continua aqui. A iniquidade deve abundar e o amor deve ser intenso. Esta nação durará até a vinda de Cristo. A maldade crescerá e o amor de muitos esfriará. Mateus 24. Homens maus e sedutores irão se tornar cada vez piores. 2 Timóteo 3. Surgirão zombadores dizendo: onde está a promessa de sua vinda? 2 Pedro 3. Toda a terra estará cheia de violência, como nos dias de Noé, como Sodoma nos dias de Ló. Lucas 17. E quando o Senhor aparecer, a fé dificilmente será encontrada. Mas tem muita religião envolvida, né? Mas a fé dificilmente será encontrada. Lucas 18. E aqueles que estiverem preparados para a sua vinda serão apenas um pequeno rebanho. Lucas 12. Será que o povo de Deus pode pensar em atravessar esse período sem sofrer perseguição? Não, ele diz. Isso seria contrário às lições ensinadas por toda a experiência passada e exatamente o oposto do que somos. Justificado pela palavra de Deus para esperar. Então, mais uma vez, ele está descrevendo a situação moral quando Jesus vier. Então ele continua e observe o que ele descreve.
Então, que surja tal espírito geral de perseguição, como as Escrituras acima declaram, existirá nos últimos dias, e o que é mais provável do que isso assumir uma forma organizada. Ou seja, em outras palavras, se você tem até mesmo vários grupos e todos eles declinam moralmente, há uma chance muito maior de que haja essa perseguição unida e organizada. Neste país, a vontade do povo é a lei, e se houver um desejo geral por parte do povo por certas medidas opressivas contra os crentes e doutrinas impopulares, o que seria mais fácil e natural do que isso? Esse desejo deveria imediatamente se cristalizar em ação sistemática e medidas opressivas tomariam a forma de lei. Realmente, exatamente como aconteceu com Jesus. Liberais, conservadores, unem-se nessa síntese e crucificam Cristo. Ele continua, além disso, temos o espiritualismo. Ele estava falando mais sobre grupos religiosos ali, mas temos espiritualismo, infidelidade, socialismo, amor livre. Os sindicatos ou o trabalho contra o capital, comunismo, todos diligentemente espalhando seus princípios entre as massas. Estes são exatamente os princípios que atuaram entre o povo como a causa excitante pouco antes da terrível Revolução Francesa de 1789. A natureza humana é a mesma em todas as épocas e causas semelhantes certamente produzirão efeitos semelhantes. Essas causas estão agora em 1876, quando ele escreveu isso pela primeira vez, todas em plena operação. E quão em breve, elas culminarão em um estado de anarquia, em um reinado de terror ainda mais assustador do que a Revolução Francesa? Como agora estão mais amplamente disseminadas, ninguém pode dizer. Espero que fique claro em sua mente o que estou tentando dizer aqui. Mas isso não é 2023. Isto é 1876. Eu não fazia ideia de que socialismo, amor livre, comunismo estavam sendo ensinados e expressos nos Estados Unidos naquela época. Mas foi isso que levou às condições que trouxeram as leis nacionais de domingo em 1888. Aqui está James White. Em um artigo de 1870, panfleto, ele diz: a infidelidade, em várias formas, especialmente em nome do espiritualismo, espalhou-se pelo mundo cristão com assustadora rapidez, enquanto o sombrio histórico de crimes tem se agravado. Ele está abordando a questão de um milênio pacífico neste artigo. E ele diz: se este for o início do milênio temporal, que o Senhor nos salve do restante. Em outras palavras, o declínio moral está acontecendo por toda parte nesta época nos Estados Unidos. Agora, aqui está o artigo ao qual me referi. Isto foi realmente publicado no Journal of History. E o título é Califórnia Perversa, de 1848 aos anos 1860. E descreve o declínio moral no estado da Califórnia. Uau, eu não fazia ideia de como era realmente ruim. E ali ele realmente descreve essa situação. A pessoa que escreveu este artigo cita alguém daquela época, que estava descrevendo o declínio moral. Um homem queria ir a um certo entretenimento naquela noite, em um domingo, onde haveria uma luta entre um urso e um touro. Haveria jogos de azar e assim por diante, bebida, farra e toda a prostituição que estava acontecendo. Mas ele meio que se sentiu mal por isso. Então ele decidiu ir à igreja primeiro naquele dia. Então ele vai a esse entretenimento naquela noite e é isso que ele diz. Retrospectivamente, ele diz que foi uma estranha metáfora pela qual passou, falando do clero desde aquela manhã. Apenas 4 horas haviam se passado desde então. Eu o vi oficiando no altar e se banqueteando com uma substância que ele acreditava ser a própria carne e o sangue de Jesus Cristo. E então, naquela noite, ele vê a mesma pessoa participando do mesmo entretenimento pelo qual ele havia se sentido desconfortável mais cedo naquele dia. Então essa é a condição moral e, claro, estou apenas generalizando, mas houve um declínio moral. E o próximo princípio, creio eu, está intimamente ligado a este. Não sei o que vem primeiro, a decadência moral da nação, que leva à decadência moral da política, ou a decadência moral da política, que leva à decadência moral da nação.
De qualquer forma, pode ser ambos. Mas aqui está o princípio número 5. A corrupção em ambos os partidos. E ao ler sobre os pioneiros, vejo claramente que eles eram muito menos políticos do que nós, adventistas do sétimo dia, nos tornamos hoje. Eles defendiam princípios, mas reconheciam e tomavam cuidado para não se envolver politicamente. Veja isto, Uriah Smith novamente. A corrupção política está preparando o caminho para um pecado ainda mais profundo. Ela permeia todos os partidos. Veja os meios desonestos usados para se obter um cargo. Suborno, engano, fraude eleitoral. Cottrell escreveu um artigo intitulado Devo Votar ou Como Devo Votar? E creio eu, ele não está falando mais sobre se você deve ou não se filiar a um partido, não está desencorajando o voto por princípio em certas questões, como a temperança e assim por diante, como Ellen White defendeu, mas novamente não posso votar em um homem ruim, pois isso vai contra meus princípios. E diante do atual estado corrupto e corruptor da política, eu não desejaria elevar um homem bom ao cargo, pois isso só o arruinaria. São apenas algumas citações. São muitas, as coloco num slide e me preparo para apresentar. E eu tenho que tirar, metade delas. Aqui está o que Ellen White disse. Na verdade, há um perigo evidente. Para todas as pessoas que decidirem se unir aos diversos partidos políticos do mundo. A fraude de ambos os lados. Deus não colocou sobre nenhum de nosso povo o fardo de se unir a qualquer dos partidos. Estamos sob a bandeira de Cristo, e todo aquele que professa o nome de Cristo deve se afastar de toda iniquidade. Agora, novamente, Ellen White incentivava a votar com base em princípios. Eu não, mas ela foi muito clara sobre os perigos que enfrentamos quando começamos a nos envolver politicamente. E eu temo que a razão pela qual há desunião em nossa igreja, em certos aspectos, é porque nos unimos a vários partidos que estão em desunião entre si. E podemos começar a nos parecer mais com saduceus e fariseus, em vez de buscarmos uma mensagem que una a todos em um nível muito mais elevado. Ellen White continua, mas que tipo de espírito toma conta do nosso povo quando aqueles que creem que somos, sob a mensagem do terceiro anjo, a última mensagem de misericórdia ao mundo, irmãos da mesma fé aparecem usando seus distintivos de partidos políticos opostos, proclamando sentimentos contrários e declarando suas opiniões divididas. Ouvi um amigo meu dizer, não vou mencionar o nome dele, vou deixar que ele diga se quiser, mas ele, na verdade, acho que pregou um sermão em sua igreja, onde mora, em uma área onde é democrático, mais democrático. Ele pregou um sermão, e se me lembro bem do título, era sobre por que você não deveria ter uma placa do Partido Democrata ou do Joe Biden no seu jardim da frente. E se entendi corretamente, o objetivo de todo esse raciocínio é simplesmente se impedir de influenciar a outra metade das pessoas para quem você está tentando evangelizar. Eu digo amém a isso. E é isto que Ellen White está dizendo. Uriah Smith. Ele repete, política não é a nossa mensagem. Quando declaramos nossa neutralidade na política e nos recusamos a participar de uma disputa tão acirrada como aquela que estamos agora fomentando e que está agitando esta nação, é justo que apresentemos uma exposição dos princípios que defendemos e das razões para nossa conduta. E ele está escrevendo isso. Em 1856. Ele não diz apenas que somos neutros na política, mas que precisamos explicar por quê. E quando ele fala sobre a grande agitação, está se referindo à questão da escravidão, que ainda estava por desencadear a guerra civil. Ele não está sugerindo neutralidade em relação à escravidão. Ele está sugerindo neutralidade em relação à política. Então ele diz, o caminho injusto dos border ruffians e dos demagogos pró-escravidão, sustentados como são pelos democratas modernos em geral, ele está falando. O partido político ali deve despertar certos sentimentos no coração daqueles que antes se engajaram ativamente nessas disputas. No entanto,
agora eles se sentem compelidos a se limitar a uma questão de suma importância para esta época do mundo. Em outras palavras, existe algo ainda mais importante do que o movimento abolicionista. Ele não disse, vamos ser a favor da escravidão. Sim, eles ainda votariam e lutariam contra a escravidão. Na verdade, quem é? John Harvey, pai de Kellogg, e John Byington, o primeiro presidente da Conferência Geral, participaram da ferrovia subterrânea, no estado de Michigan. Eles fizeram o que puderam para aliviar a opressão da escravidão. Mas politicamente eles se afastaram da ideia de se juntar a um grupo, mesmo que este se posicionasse contra a escravidão, devido a muitas das coisas às quais ele se associava. E poderíamos aplicar isso às coisas de hoje. Existem alguns grupos que, por um lado, defendem algo bom, mas, por outro, vinculam isso a uma ideologia estrangeira, com a qual não devemos ter nada a ver. Ellen White disse algo semelhante. Eu continuo me desviando do assunto aqui, mas ela disse algo parecido sobre o movimento pelo sufrágio feminino. Ela disse que se você se juntar a isso, é melhor se separar das 3 mensagens angélicas. Por quê? Porque ela é a favor do sofrimento das mulheres? Não. Mas existe um meio diferente de alcançar esse objetivo do que se unir a um movimento político que está ligado a muitas outras coisas. Uriah Smith continua. E sentimos que é nosso dever concentrar nossos esforços em preparar a nós mesmos e aos outros, na medida do possível, para o grande desfecho final que já está sobre nós, a revelação do Filho do Homem vindo do céu, a destruição dos governos terrenos, o estabelecimento de um reino glorioso, universal e eterno. O livro Desejado de Todas as Nações fala sobre Jesus, sobre por que Jesus não se envolveu politicamente em seus dias e por que ele não abordava o tempo todo as questões políticas de sua época. É porque ele sabia que a maneira de promover mudanças era por meio da transformação individual do coração, através da mensagem que ele trouxe do céu. E o mesmo vale para nós hoje. Bem, vou encerrar esta sessão com um artigo aqui de James White. Ele escreveu um artigo intitulado Papa ou Presidente. E está entre aspas porque ele está citando um livro escrito por um protestante em 1859 chamado Papa ou Presidente. Na verdade, comprei o livro na Amazon, estou lendo. E isto, não me lembro do autor, mas ele está alertando a América em 1859. Cuidado, há movimentos neste país que estão nos levando de volta para governo sobe, você sabe as formas dos primeiros anos do papado, onde a liberdade de consciência está sendo reprimida. E assim ele emitiu um aviso em 1859. Então, James White está escrevendo um artigo discorrendo sobre alguns dos temas que este livro representa. E eu quero apresentar apenas um. O artigo aborda muitos aspectos, mas gostaria de destacar apenas um deles aqui. Então, James White diz, Papa ou Presidente? Um livro com esse título foi publicado há alguns anos. Isso é em 1863. Quando ele está escrevendo isso, com o objetivo de corrigir a extrema incredulidade do povo americano em se recusar a acreditar que as instituições republicanas estão ameaçadas pela existência da hierarquia romana entre nós. Outros trabalhos de ministros instruídos e sensatos de várias denominações nos alertaram sobre nossos perigos. Seus trabalhos não conseguiram despertar a comunidade cristã. Então ele está dizendo, aqui está essa questão, essa preocupação de um lado, de que há esses poderes entrando em nosso país. Depois ele cita essa pessoa chamada, eu nem sei como pronunciar o primeiro nome, Orestes Brownson. Ele foi um convertido ao catolicismo e, pelo que posso perceber, escreveu bastante durante a década de 1850, com uma preocupação de que o catolicismo mudasse por causa do que ele via como problemas acontecendo. E então James White cita essa pessoa descrevendo as condições do país para apoiar as preocupações de um livro sobre o Papa ou o Presidente. E então ele diz, isso é o que Brownson diz,
É inegável que nenhum grupo religioso no país está tão geralmente comprometido com a escravidão e a rebelião, ou como um grupo demonstrou tão pouca simpatia com o esforço do governo para salvar a vida e a unidade da nação quanto os católicos. Então, é um católico expressando essas preocupações. Nenhum jornal católico, exceto um só, se atreve a afirmar aberta e decididamente a verdadeira doutrina católica em relação à escravidão. E o católico que não coloca toda a sua influência ao lado do partido pró-escravidão é excluído do seio da sociedade católica. Em outras palavras, cultura do cancelamento nos anos 1850 nessa comunidade, se você não aderisse ao movimento pró-católico. Mal conseguimos encontrar um católico, diz Brownson, descendente de uma antiga família americana ou mesmo nascido nos Estados Unidos, que não seja na prática um homem pró-escravidão em seu discurso e em sua influência. E então James White meio que resume o que acabou de citar desse escritor católico. Vá onde quiser, nos Estados Leais, e encontramos quase todo católico que conhecemos. Um simpatizante do Sul, um intenso odiador dos abolicionistas e mais disposto a ver a União dividida ou reconstruída sobre a escravidão. Seu alicerce, do que vê-la restaurada pela expansão da escravidão. Então ele se dedica, você sabe bastante, a descrever a preocupação de um lado. Mas o que acho fascinante é que neste mesmo artigo, aqui está uma imagem dele, ele também expressa preocupação com a reação do outro lado. Ele diz que um partido político chamado Partido Americano, ou Partido Know Nothing, que existiu apenas por um curto período na década de 1850, tentou lidar com o mal iminente, mas fracassou de forma ignominiosa, principalmente por causa de sua postura antidemocrática, que o colocou em oposição não apenas ao domínio hierárquico do papismo, mas a todos os estrangeiros indiscriminadamente. As falsas posições desse partido prestaram um grande desserviço à causa do protestantismo pela reação que naturalmente causaram. Certo, então vamos juntar tudo isso. James White descreve a preocupação com um desafio à liberdade vindo de uma direção. Mas então há uma reação desse partido, cujo programa, aliás, era anti-imigração. Eles estavam preocupados com a imigração católica. Mas a forma como lidaram com isso foi tão extrema que acabou empurrando ambos os partidos, ambas as questões ainda mais longe, o que nos leva ao princípio número 6. E eu preciso, Todd, eu não, desculpe te apontar, mas eu não sei, você está sentado aí porque você quer me avisar que está quase acabando ou... Ah, você está só aqui para ouvir. Ok, porque eu não tenho um relógio aqui em cima. Eu não tenho. Que horas são, aliás? Ah, mas então ainda tenho um tempinho. Ok. Desculpe, é que comecei a ficar um pouco nervoso achando que precisava parar. Ok, isso foi só uma pequena pausa. Princípio número 6. O que James White acabou de dizer, você tem uma questão que gera uma resposta, mas essa resposta vai tão longe nessa direção que acaba empurrando a outra questão, ainda mais longe. E é exatamente isso que é o número 6, esquerda versus direita. Agora, isso pode se aplicar a questões da igreja, isso pode se aplicar a questões pessoais, isso pode se aplicar a questões de governo, política. No livro de Uriah Smith, Marvel of Nations, eu recomendo a você, ele foi realmente reimpresso. E eu acredito que a PL já o reimprimiu ou está para reimprimir. E eu recomendo que você leia, é fascinante. Uriah Smith dedica quase 20 páginas descrevendo esse fenômeno de, mesmo que ele não use os termos, esquerda versus direita, e como elas se empurram cada vez mais para extremos. E é nesse contexto que mudanças estavam chegando aos Estados Unidos, o que levou diretamente à situação de Minneapolis sobre as leis nacionais de domingo perante o Congresso. E, novamente, o motivo pelo qual estou compartilhando tudo isso não é apenas para revisitar uma história empoeirada. Se entendermos isso, estaremos mais preparados para reconhecer essas mesmas coisas quando estiverem acontecendo em nosso país ou ao redor do mundo hoje.
e em vez de nos desviarmos politicamente, podemos reconhecer o quadro completo e estar dispostos a nos unir como povo para abordar as verdadeiras questões subjacentes. Então é isso que o Uriah Smith diz. Vou passar por vários slides aqui para descrever essas 20 páginas. Seção que ele tem em seu livro. Agora, sobre a emenda religiosa da qual ele está falando, preciso pelo menos acrescentar essa informação. Na década de 1860, e falaremos mais sobre isso amanhã, foi formada a Associação de Reforma Nacional. Eram evangélicos nos Estados Unidos. Eles diziam que o declínio moral em nosso país havia chegado a um ponto tão grave que precisávamos consertar isso. E eu acho que eles tinham uma preocupação legítima. O problema é que a maneira que encontraram para resolver isso foi se unir ao governo para tentar impor a moralidade por meio da observância do domingo e outras coisas. Então, quando Uriah Smith fala sobre o movimento da emenda ou a manifestação da emenda, ele está falando sobre a NRA, não a National Rifle Association, mas sim a National Reform Association. E novamente falaremos mais sobre isso amanhã. Então, mais uma vez, Uriah Smith diz o seguinte: a oposição à emenda religiosa manifesta-se em muitas partes do país, especialmente pelo elemento liberal ou incrédulo, e muitos consideram isso uma barreira inseparável ou insuperável ao seu sucesso. Mas e se não estamos enganados, este é justamente o estímulo que levará seus defensores a esforços tão grandes que no final ela será conquistada. Então entenda novamente a ideia. Algumas pessoas dizem, bem, como uma lei nacional do domingo vai acontecer com todo esse secularismo acontecendo? E Uriah Smith diz, na verdade, é justamente isso que vai impulsionar para que aconteça. Pois a oposição assume uma postura tão agressiva que não resta terreno neutro. Em outras palavras, as pessoas recebem duas opções, este extremo ou aquele extremo. Qual deles você quer? E ambos acabarão no mesmo lugar. Um conflito irreprimível é precipitado. Deve haver vitória ou derrota, da forma mais decisiva possível para qualquer um dos lados. O governo deve se tornar nominalmente totalmente cristão, ou, na realidade, totalmente secular. E minha pergunta é, estamos vendo algumas dessas mesmas forças hoje, o que deveria nos mostrar onde estamos? E novamente, minha preocupação, não vamos esperar até que o jornal de segunda-feira de manhã nos diga. Uma lei dominical está sendo promulgada antes mesmo de dizermos que é hora de acordar. E aprender e compreender o que está em jogo na liberdade de consciência, e não apenas na lei dominical. Então, Uriah Smith continua em seu livro Maravilha das Nações, e agora ele vai descrever a resposta do liberalismo à Associação Nacional de Reforma. Então, a resposta do liberalismo ao conservadorismo, e ele está citando uma reunião em que líderes liberais se reuniram e tiveram um encontro, e ele está citando isso. Em oposição a esse movimento de reforma nacional, o liberalismo apresenta suas amplas e antagônicas exigências na seguinte plataforma. E então eles apresentam várias exigências. Observe quais são elas. Exigimos que as igrejas e outras prioridades eclesiásticas não sejam mais isentas de uma tributação justa. Exigimos que o emprego de capelães no Congresso, nas legislaturas estaduais e assim por diante, não tenha financiamento público e acabe. 4. Exigimos que serviços religiosos mantidos pelo governo sejam abolidos, especialmente o uso da Bíblia em escolas públicas. Exigimos o fim de feriados e jejuns religiosos, como Natal e Páscoa. Exigimos o fim do juramento judicial nos tribunais e órgãos do governo. Já ouviu falar disso? Ou seja, nada de prometer dizer a verdade perante Deus.
exigimos que as leis que impõem o domingo como sábado sejam revogadas. Podemos até concordar com algo, mas a razão disso é motivada pelos donos de bares. E Uriah Smith abordaria isso, não porque, você sabe, haja alguma preocupação com legislação religiosa. É só que nós não queremos poder vender e ganhar dinheiro todos os dias da semana. Número 8. Exigimos que todas as leis que visem a imposição da moralidade cristã, repare na escolha das palavras aqui, sejam revogadas. E que todas as leis sejam conformadas aos requisitos da moralidade natural, direitos iguais e liberdade imparcial. E eu digo a você, essa é a força motriz por trás do que está acontecendo em nosso país hoje, por trás de todas as cartas. E Uriah Smith realmente entra um pouco mais em detalhes. Eles queriam acabar com o casamento. Exigimos que não apenas na Constituição dos Estados Unidos, mas em todos os outros estados, tudo seja fundado e administrado em uma base puramente secular. E então, ao final disso, Uriah Smith resume, dizendo: assim, enquanto convenções frequentes são realizadas pelo Partido da Reforma Nacional, convenções contrárias são realizadas pelos liberalistas, e as forças estão se organizando de ambos os lados. Portanto, dois grupos lutando pela supremacia, mas ambos sendo movidos pelo mesmo tipo de fermento que existia quando Cristo veio pela primeira vez. Ele continua, meio que falando sobre a resposta do liberalismo ao conservadorismo, ele diz: mas talvez seja bom perguntar o que deu ao liberalismo seu recente impulso em direção à secularização do Estado. Não é o próprio movimento de reforma nacional? Não ouvimos nada sobre as demandas do liberalismo, nem sobre seu trabalho especificamente agressivo, até que os emendistas, referindo-se à Associação Nacional de Reforma, busquem uma emenda à Constituição. Começaram a buscar o auxílio do poder civil em defesa dos costumes e dogmas religiosos. A decadência moral levou à reforma nacional. Precisamos tornar o país cristão. A resposta? Liberais. Precisamos tornar este país laico. E qual você acha que será a reação? Sem chance. Estamos empenhados em levar isso adiante. Uriah Smith prossegue. Naturalmente, isso lançou os liberais em um movimento de defesa ativo sob a ameaça da perda de seus direitos civis. Assim, os emendistas percebem que conjuraram um demônio que agora gostariam de exorcizar. Nenhuma das partes pode recuar da posição que assumiu. A crise agora deve acontecer, e os emendistas, tenho dificuldade com essa palavra, não veem outra saída a não ser levar adiante. Até o fim desesperado, o movimento pelo qual a crise foi precipitada. Em outras palavras, é quase como se, uma vez que isso começa, não dá mais para parar, porque eles estão forçando um ao outro cada vez mais longe e só voltarão a um acordo, finalmente, diante de alguma catástrofe neste país. Bem, agora ele fala sobre a resposta do conservadorismo ao liberalismo. E ele realmente cita aqui um periódico, ou na verdade isso é da Western Book and Tract Society, que obviamente tinha um ministério. Eles não estavam envolvidos na NRA, mas repare no que eles dizem. Quando essa associação, a NRA, foi formada, embora estivéssemos dispostos a desejar sucesso, não sentíamos então que houvesse qualquer necessidade urgente para o objetivo buscado. Certo, aqui está esse outro grupo protestante evangélico. Nós não vemos necessidade de mudar a Constituição. E como nossa missão era especialmente direcionada à cristianização, esclarecimento e elevação das massas do povo, falamos pouco em nossas colunas sobre o assunto, estando certos de que, se o povo estiver correto, é fácil corrigir o governo. Então acho que eles tinham um bom conceito.
Era muito semelhante ao dos adventistas. Aliás, Uriah Smith está citando esse outro grupo protestante. Mas então algo mudou, e é isso que esta sociedade do livro afirma. Eles dizem: no entanto, os recentes esforços combinados de várias classes de nossos cidadãos para excluir a Bíblia de nossas escolas, revogar nossas leis do sábado e separar completamente nosso governo da religião, tornando-o assim um governo ateu, mudaram nossa opinião. E agora estamos preparados para defender a necessidade de uma aceitação implícita disso. Reconhecimento na Constituição Nacional da autoridade de Deus e da supremacia de sua lei, conforme revelada nas Escrituras. Então, Uriah Smith, em 20 páginas, mostra o conservadorismo afastando o liberalismo afastando o conservadorismo, ou atraindo mais pessoas. O problema é que eles estão abordando o problema da maneira errada. Uriah Smith resumiu, dizendo que o apelo pela abolição de todo o reconhecimento de Deus e da religião nos instrumentos e operações do Estado, tornando o governo totalmente secular, está despertando os temores de todas as classes de cristãos professos e incitando-os a repelir o que consideram ser um perigo. E é um perigo legítimo. Novamente, o problema é a forma como eles estão lidando com isso. Nada pode contribuir mais fortemente para precipitar o conflito sobre a questão da emenda. Então, mais uma vez, espero que isso esteja claro. Um extremo está empurrando o outro extremo cada vez mais para longe um do outro. E de qualquer forma, Satanás está por trás disso. Em outro trecho, na mesma sessão, Uriah Smith diz que o perigo é que muitos serão atraídos para o movimento, sem perceber seu verdadeiro significado e os males aos quais isso levará. E eles apoiarão uma emenda à Constituição, pensando que ela será melhorada, sem entender isso. O resultado final será transformar a Constituição, de grande escudo de nossas liberdades, em um instrumento de injustiça e opressão. E é por isso que eu percebo que preciso entender melhor essas coisas. Como posso ir até outra pessoa, meu vizinho, e dizer a ele, tenha cuidado ao votar ou ao defender isso, a menos que eu entenda as forças e os princípios por trás de tudo isso, que podemos aprender com nossa própria história e como nossos pioneiros lidaram com essas questões? Bem, Uriah Smith cita um ministro do Kansas. Quem fazia parte da Associação Nacional de Reforma, quem sequer se dispôs a sugerir isso? Esse movimento liberal, ele acredita, só pode ser enfrentado por um movimento de emenda do Partido Nacional de Reforma, e ele deixa subentendido que se o sucesso desse movimento custar até mesmo um sacrifício tão grande quanto o que custou a supressão da nossa recente rebelião política, esse sacrifício deve ser feito. Ou seja, é preferível isso a ver o movimento da emenda religiosa fracassar. Em outras palavras, se isso significar outra guerra civil, onde milhares e milhares morram para aprovar essa emenda constitucional, ainda assim valerá a pena. Você já ouviu o termo guerra civil sendo mencionado, no nosso clima político atual? E, novamente, acho que o nosso perigo como adventistas é que, há aspectos que nos atraem, que apelam para nós, nossas preocupações com este partido ou aquele, as preocupações que eles têm, e começamos a fechar os olhos para algumas dessas outras coisas. Você sabe, Jesus advertiu que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E no mundo da política, eu te digo com toda a certeza, quase não existe sentimento de amor algum. E é fácil para nós sermos puxados para isso. Agora, não estou dizendo que não existam preocupações legítimas e que não devamos nos preocupar com a degradação do nosso país que está acontecendo agora.
Mas a maneira de lidar com isso não é através da política. E é exatamente para isso que o Uriah Smith segue nesta sessão. Ele encerra esta sessão com esses conceitos. Ele diz que basicamente é onde deveríamos nos posicionar como adventistas. Então ele diz, com os movimentos liberais e anti-domingo dos dias atuais, que, aliás, os adventistas muitas vezes eram colocados nesse grupo pelo movimento de reforma nacional porque se opunham à legislação dominical. Com os movimentos liberais e anti-domingo dos dias atuais, considerando suas associações e a maneira e o objetivo com que são conduzidos, não temos nenhuma simpatia. Eles visam o completo não-sabatismo. Eles não estão preocupados em acabar com as leis dominicais por causa da liberdade religiosa. Eles querem poder vender, você sabe, mais bebidas alcoólicas, e Uriah Smith tratou disso nesta sessão. Liberdade de tudo, eles querem liberdade de toda restrição moral e de todos os males da intemperança desenfreada. Fins que abominamos como sabatistas do sétimo dia, com toda a força de uma natureza moral vivificada pelas mais intensas convicções religiosas. Portanto, aproveitamos aqui para registrar algumas palavras que definem mais plenamente nossa posição. Então você percebe que Uriah Smith não está tomando partido. Ele está definindo nossa posição como adventistas do sétimo dia, como ela deve ser ao abordar ambas as questões. Queremos deixar claro que estamos em total acordo e plena simpatia com todas as reformas que tendem a restringir a imoralidade e promover o bem-estar da sociedade. Desejamos sucesso a todos os reformadores da temperança em seus nobres esforços. Desejamos todo o êxito à grande obra de resgatar homens dos males da intemperança. Sabe, na verdade, eu sinto que preciso dizer, que quando todo o movimento da temperança, você sabe, acabou chegando ao fim completamente, no início dos anos 19 centenas, sinto que nós, como adventistas, mesmo que, você sabe, digamos que somos contra o álcool, perdemos nosso fervor em reconhecer e expressar os males de toda essa indústria. Eu trabalho em um ambiente hospitalar e provavelmente 50% dos pacientes com quem lido são afetados de alguma forma pelo álcool. E aqui está a minha preocupação e não estou tentando me intrometer. Mas, você sabe, podemos sentar e assistir futebol o dia todo, no domingo, que é apoiado e impulsionado pela indústria do álcool. E ainda assim, você sabe dizer, bem, somos gratos por não bebermos. Eu realmente sinto que, como adventistas, precisamos proclamar mais algumas dessas coisas. Desejamos sucesso e temperança. Que as influências paralisantes caiam sobre o comércio de bebidas alcoólicas em todo lugar. Nós o restringiríamos todos os dias da semana, não apenas no domingo. Da mesma forma, somos a favor da reforma do divórcio, reforma prisional, reformas sanitárias, reformas trabalhistas, contra os avanços dos monopólios. Você ouve alguém entre nós expressando preocupações sobre a grande indústria conspirando com o governo? Deveríamos nos manifestar sobre esse tipo de coisa, estar dispostos a isso e reconhecer que nossas liberdades estão sendo rapidamente corroídas neste país. Deveríamos. Ele apoia reformas para restringir a crueldade contra crianças e animais e para impedir a circulação de conteúdos vis e blasfemos ou obscenos entre os correios. Gostaríamos que esta última reforma fosse estendida também à publicação e circulação, de qualquer forma, do romance de 10 centavos, a maldição e a abominação. Que a lei que foi criada para ser uma salvaguarda para a sociedade trate de todas essas coisas. Não nos importamos com o quão rigorosamente.
Então, novamente, para resumir a sessão de Uriah Smith, ele estava mostrando que Satanás usou esses dois extremos e cada um continua empurrando o outro cada vez mais longe até que uma culminação aconteça. E essa culminação praticamente aconteceu na década de 1880. E vamos falar um pouco sobre isso amanhã à tarde. Sétimo princípio, vamos encerrar com este. E é que cheguei a um novo entendimento em relação à besta, semelhante a um cordeiro que fala como um dragão. Havia meio que o conceito na minha mente de que, você sabe, os Estados Unidos seriam essa besta semelhante a um cordeiro. Até que leis nacionais de domingo fossem impostas, e então ela falaria como um dragão. Uma visão meio dispensacionalista. Enquanto eu leio os pioneiros, e a visão deles é mais de que os Estados Unidos podem operar, você sabe, com esses chifres semelhantes aos de um cordeiro, e mesmo no passado, em outras questões além do domingo, já falaram como um dragão. Então eu só quero mostrar para vocês alguns trechos sobre isso. Aqui está, no apêndice do livro de Ellen White, O Espírito de Profecia, volume 4. Esta é a primeira edição após a visão do grande conflito dela, onde ela publicou, você sabe, o livro O Espírito de Profecia, volume 4. No apêndice ali, diz que a besta de 2 chifres aparece em 2 fases, com a mansidão do cordeiro e a ferocidade do dragão. Isso já foi demonstrado em certa medida. Nas inconsistências de divulgar ao mundo a doutrina da igualdade dos homens em relação aos direitos naturais, ao direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade, e ao mesmo tempo sustentar por lei todos os males da escravidão americana. Aqui está Ellen White falando sobre os Estados Unidos, falando como um dragão em relação à escravidão. E existem outros exemplos. Aqui está J.B. Frisbee, 1860. Isto não é uma questão de lei dominical. Ele está falando sobre a lei dos escravos fugitivos, que foi aprovada e que basicamente tornou todas as pessoas nos Estados Unidos responsáveis por capturar e devolver escravos. Fomos acusados de não citar essa lei corretamente, diz J.B. Frisbee. E assim eles imprimiram a lei inteira na revista, para deixar uma ideia clara. Por isso, nos esforçamos para obter a lei e copiar a parte que utilizamos para mostrar a voz do dragão saindo da boca do dragão da besta de 2 chifres. Eis aqui os Estados Unidos, falando como um dragão na década de 1860, mostrando como isso nos transforma em caçadores de escravos, sob pena de multa de $1.000 americanos ou 6 meses de prisão. J.F. John Loughborough, em 1854, diz: este governo de aparência mansa fala como dragão em vários pontos. Isso me chamou a atenção. Viram que não era um ponto único nem restrito ao futuro. Isso pode estar acontecendo agora mesmo. Em alguns aspectos, nosso país poderia estar se comportando como um dragão neste momento. Em vez de exercer essa profissão humilde, ele fala como um dragão. Sim, esse mesmo órgão executivo nacional que tem diante de si esta declaração de independência e afirma estar a pôr em prática os seus princípios. Pode aprovar leis que permitam manter 3.500.000 escravos em regime de cativeiro. Embora afirme uma coisa, está fazendo outra. Novamente, a questão principal é que falar como um dragão envolve mais do que apenas a lei do domingo. Pois bem, amanhã continuaremos com o workshop, com o nosso colega Rick apresentando muito mais detalhes sobre este assunto para todos vocês. O surgimento dos Estados Unidos e os princípios sobre os quais foi fundado. E então, amanhã à tarde também, na minha apresentação, falarei sobre a preparação para a chuva serôdia.
O alto clamor e a chuva serôdia, as condições na igreja de 1844 a 1888, onde quero continuar então abordando o que estava acontecendo na própria igreja. Enquanto Deus estava preparando para Minneapolis, para o próprio derramamento do Espírito Santo, a fim de tratar do que estava acontecendo no país, o que basicamente culminaria em leis dominicais sendo apresentadas ao Congresso. E então, novamente, no sábado à tarde, quero mostrar como a Jones e Waggoner, parte da mensagem deles, a mensagem de 1888, que Deus pretendia que eles incluíssem junto com a mensagem dos 3 anjos, dizia respeito à liberdade de consciência. Então, novamente, eu não sei como resumir tudo isso. Eu sei que é muita informação. Este PowerPoint estará no site do comitê de 1888. Assim, você pode acessar todas as referências e ler os artigos completos por lá. Mas, novamente, eu diria, como povo adventista, não deveríamos estudar, mais uma vez, o nosso passado com o propósito de entender o que pode realmente estar acontecendo agora? Em vez de dizer, não vejo uma direita religiosa conservadora, então não há o que temer. Entenda que, como antes, há conflitos diante de nós, levando ao mesmo fim. Se isso ocorre no país, Deus permite e nos prepara para ficarmos firmes nesse tempo. Então você pode se levantar comigo enquanto encerramos com uma oração? Pai, eu só quero te agradecer nesta noite, porque o Senhor preservou essa história para nós. E mesmo que tenha havido um longo atraso, Senhor, ansiamos para que a tua vinda seja em breve. Que possamos entender, Senhor, como devemos, como o Senhor guiou no passado, como os pioneiros olharam e viram essas questões acontecendo naquela época. E, Senhor, que possamos reconhecer Satanás usando essas mesmas questões hoje. E ainda mais, Senhor, que possamos ver como o Senhor está buscando trazer uma mensagem de Cristo e sua justiça que será compartilhada ao redor do mundo, em contraste com a forma como Satanás opera em seu governo fundamental de força e coerção. Senhor, oro para que o Senhor acompanhe cada pessoa aqui, que o Senhor nos abençoe enquanto vamos comer e quando voltarmos esta noite para compartilhar mais. Oramos em nome de Jesus, amém.